mamães tentantes. Eu tô aqui para deixar mais um registro para vocês, para quem já tá seguindo meus vídeos, que viu um pouco do que aconteceu no início, quando a gente quis engravidar. Eu vou tentar fazer aqui um resumo, desde quando a gente deu início a essa tentativa, né? Então, eu sou Carol Rodrigues e eu tenho a síndrome do SOP, que é os ovários policísticos, e a gente estava tentando já engravidar há um certo tempo, e depois de tentar e não ter êxito, fomos atrás de uma especialista, né, que pudesse nos ajudar, uma obstetra. E lá a gente deu início com os exames para saber como que tava tudo. E a doutora nos indicou primeiro tratar os policistos, que tinha tanto no ovário esquerdo como no ovário direito, como era o nome? Astermide 35. Com Astermides, que no caso ele iria controlar os policistos. Então era necessário controlar para que a gente pudesse seguir para a nova etapa. Então eu tomei esse Astermides por 6 meses. 6 meses foi suspenso e a doutora falou que a gente poderia tentar engravidar. Uma coisa que eu vou deixar como dica: eu fazia consumo de bebidas, né, um vinho, às vezes uma cerveja, então isso aí tudo eu tive que cortar. Alimentação, frituras, lanches, também tive que cortar. Essa parte de alimentação para mim foi mais difícil do que a bebida. Então, mas assim, eu tive que entrar nessa dieta, né, para que pudesse me ajudar e ajudar o remédio também a fazer efeito. Então a gente conseguiu levar aí até os 6 meses. Depois disso, a gente suspendeu o Astermides e fomos tentar. De fato, a gente conseguiu, só que com 5 meses e 3 semanas eu tive um aborto espontâneo. Pra gente foi muito difícil. E depois a médica, que também nos acompanhava desde o início, nos orientou que o meu corpo tinha que descansar 1 ano. E também, não só o meu corpo, como o meu emocional, né? Eu também precisei desse tempo pra mim. E aí a gente deu, depois de 1 ano, início novamente, que foi agora, no dia 12 de julho de 2022. A minha primeira tentativa foi em 2020, e aí em 2022 a gente tentou novamente. Então fomos novamente na doutora, ela já tinha todo o meu histórico. E até lá, né, nesse período que eu tive o aborto espontâneo, até o mês de junho desse ano, eu continuei tomando o Astermides. Porém, não tomava ele como antes, né? Porque eu tinha esperança que em qualquer momento eu poderia novamente engravidar. Só que eu tava fazendo do meu jeito. Tinha mês que eu tomava, tinha mês que eu não tomava. Eu queria tentar, né, engravidar, mas eu não conseguia engravidar. Aí foi quando a gente deu início novamente, agora em julho. E no exame deu, né, que eu estava novamente com os policistos ali, descontrolou tudo, por isso que eu não estava mais conseguindo novamente. E a doutora suspendeu o Astermides, e aí como eu vinha tomando ele mesmo sem estar sendo controlado, a doutora logo em seguida nos passou umas vitaminas que iria me ajudar a ter sucesso mais rápido, né? Nas tentativas a gente conseguir engravidar mais rápido. Que foi quando ela nos apresentou o Fertisop. Eu já gravei uns vídeos falando sobre o Fertisop
Inclusive eu gravei uns vídeos, um vídeo no primeiro dia que a gente começou a tomar o Fertisop. E a minha menstruação ela atrasou, no mês que era pra tomar o Fertisop, ela tava atrasada. Ou seja, tava desregular, né, porque quem tem policisto, isso é normal, ou esse atraso, esse descontrole menstrual. E quando eu tomei o Fertisop, com mais ou menos uns 3 dias, a minha menstruação veio. E aí, ela durou ali, não sei, uns 4 dias no máximo, não durou muito. E foi uma menstruação muito limpa, né? Sem coágulos, sem aquele sangue escuro, foi um sangue mais natural. E aí eu sempre estava em contato com a nossa obstetra, e ela falou que aquilo era normal, né? Que era porque estava limpando. E enquanto isso, a gente, depois que a menstruação não passasse, a gente tinha que ficar tentando e sempre tomar o Fertisop todos os dias. No meu caso, a doutora passou para eu tomar uma pela manhã e uma à tarde, que é um pacotinho. Então eu tomava assim. E assim a gente foi. O que eu observei? O que nós observamos? Que mais ou menos na segunda semana que eu tava tomando o Fertisop, eu liberei um líquido muito grosso e branco, né, após a relação, e veio de mim. E aí eu fiquei muito nervosa, aí eu pensei, meu Deus, eu entrei em contato novamente com a obstetra e repassei, olha, aconteceu isso, porque realmente nunca tinha acontecido, né, era muito um muco branco, grosso, muito. E ela disse que tava tudo normal, que tava seguindo o protocolo. E tudo bem, ali descansei e a gente continuou. Eu tomei só uma caixa do Fertisop, que vinha 30 sachês. E aí nisso eu segui normal, né? Terminou, a gente optou por não só tomar aqueles 30, mas a médica falou que poderia continuar tomando. Só que eu terminei os 30 sachês e aí eu comecei a já observar que alguma coisa não tava ali, não tava normal. E aí a gente decidiu não continuar tomando ele, porque vai que de repente eu tava grávida. E aí a gente continuou tentando, e eu sentindo já algumas diferenças, né, no meu corpo, mas ao mesmo tempo eu pensava, não é psicológico, porque é muito cedo pra ser alguma coisa. Então é minha ansiedade, meu psicológico tá falando ali alguma coisa que não tá legal. E assim a gente continuou. E, gente, os sintomas que eu senti da gravidez, eu só acreditei que era realmente porque eu fui pesquisar. E porque eu nunca tinha sentido isso, da primeira eu nunca senti isso. E aí quando começou a aparecer essas coisas estranhas, eu tive a curiosidade de ver se aquilo era algum sintoma, se poderia ser algum sintoma. Uma das primeiras coisas, tudo bem, eu moro numa região quente, porém, isso nunca tinha acontecido, que foi eu acordar e com os lábios, meus lábios normal, porém, eu acordava com os lábios ressecados e saindo sangue. Por incrível que pareça, eu falo, às vezes eu acho que as pessoas nem acreditam, mas é porque não era uma coisa que era normal isso em mim. Então, eu comecei a perceber, né, meus lábios ressecados e tava rachando. Eu acordava de manhã com os lábios saindo sangue. Tenho foto porque eu registrava tudo, que eu já ficava naquela, né? Que negócio estranho é esse? Se der, eu vou colocar a foto aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. Eu fiz o registro 3 vezes. Ver se acordar com os lábios sangrando. Depois foi diarreia. Eu passei mais ou menos uma semana com alternância de dias com diarreia. E eu achei aquele estranho, né? E eu fiquei assim e fiquei observando outros sintomas, mas não via. Inicialmente só foi isso. E
o meu esposo, a gente marcou um dia pra fazer um beta, porque eu tava naquela, né, não, tem alguma coisa de estranho, tem alguma coisa de estranho, e eu com a minha ansiedade, acabei fazendo um beta, que pra mim foi horrível, porque deu negativo, sendo que eu já estava grávida, mas como eu fiz muito cedo, não deu no beta. Então a gente fez um beta e deu negativo. Uma semana depois, eu fiz aquele que é digital, esqueci o nome, o testezinho de gravidez, o Clear Blue. Eu fiz ele, eu fui na farmácia, comprei ele, comprei aqueles mais simples, comprei uns 3 tipos de teste, porque tava muito forte, eu comecei a sentir outras coisas, um mal-estar e tontura. Aí eu peguei e fui pro trabalho, passei o dia no trabalho com aquele mal-estar, aquela sensação ruim. Isso a gente tentou em julho. E esses sintomas eu comecei a sentir em agosto. Aí eu peguei e cheguei em casa à noite, não foi nem com a primeira urina, fiz à noite o teste. Pra minha surpresa, deu o positivo. Aí eu peguei mais um, fiz novamente positivo. Não foi nem com a primeira urina. Eu acho que eu tenho até esse teste aqui. Não sei se vai aparecer. Deixa eu virar aqui. Tenho guardado aqui. Foi o primeiro. Olha, eu fiz esse baratinho primeiro. E aí ele não foi nem com a primeira urina, acho que nem aparece mais aqui a fita. Deixa eu abrir. Olha, ainda aparece ainda. Dá pra ver? Então esse aqui foi o primeiro que eu fiz, não foi nem com a primeira urina. Fiz por volta de umas 7h30 da noite, 8 horas, foi mais ou menos esse horário que eu cheguei em casa. E aí foi, né, aquela comemoração, claro. E assim, foi a nossa tentativa, certo? Que foi o que eu quis fazer aqui, um resumo pra vocês. E agora, eu já fiz os 3 meses, que são 13 semanas, né? 12. A gente tava com 12 e 5 dias. Isso. 12 semanas e 5 dias. E a gente fez a nossa primeira morfológica, que eu vou falar pra vocês no segundo vídeo sobre a nossa primeira morfológica, que foi muito importante e a gente tá dando início agora, saindo do primeiro trimestre, e vamos dar início agora ao segundo. O exame já confirmou e marcou 2 tracinhos. Não existe mais dúvida, tá gato.